Oi pessoal, sou Dário Rodrigues do canal Velho Chico e aqui eu vou apresentar mais uma linha de SAF, um experimento que eu fiz, um tempo atrás, e agora eu vou mostrar para vocês, acompanha aí. Então aqui eu fiz uma linha de SAF e a base foi usar esse capim para poder fazer com que eu tivesse a condição de forrar essa terra e não ficar tão dependente de irrigação, Como aqui é semiárido, solo argiloso, é difícil a gente manter esse controle de irrigação. Aí a gente usa esse capim roça e monta leiras para poder ter a condição de ter o plantio aqui das plantas que a gente deseja ter no sistema. E como está o período chuvoso, as coisas mudam de configuração, As plantas reagem, as coisas acontecem melhor quando chove aqui no semiárido, mas geralmente é só mesmo sofrimento, seca e muitos problemas assim de produção, Aqui mesmo a gente, no início essa planta estava bem feia, Fiz uma poda nela, uma poda bem radical, Agora, como eu estava fora, não pude nem perceber assim a produção, mas a gente vê que ela já produziu e sinônimo que nos próximos anos ela poderá produzir mais ainda, por conta desses manejos e por conta que foi plantado, Que você vê a produção aí da goiaba, uma goiaba bonita, grande, uma planta não tão uma planta forte, mas com o melhoramento do solo, do solo, da textura do solo, através da biomassa, poderá ser que melhore mais ainda no futuro. Aqui tem algumas laranjas, abacaxi, tem glicídia, bananeira, eucalipto também plantado, e uma série de plantas. E tudo isso está sendo possível por causa desse capim, Agora mesmo eu tenho que plantar mais bananeiros aqui, porque a bananeira também ajuda muito o sistema, Eu fiz o plantio dessas sementes aqui de cenoura, já tá passando de colher. Olha pra você ver, Pra você ver a cenoura. Aqui foi plantado, não foi dado trato cultural não, só foi feito o plantio, joguei a semente de qualquer maneira e tá aí. Mas se eu tivesse feito plantio melhor, mais organizado, certeza que estaria melhor ainda. Mas por ser um plantio caseiro, já dá para consumir muito bem. Você vê, aqui mesmo dá para consumir muito bem essas cenouras. Deixei ela aqui, a hora que foi embora eu levo ela para casa. Aí fiz essa linha um tempo atrás. Esses dias que eu vim aqui, que eu tava de viagem, a formiga tinha feito a poda nas mandioca, aí entrou luz e agora as plantas, tendência é ir crescendo mais ainda. Esses capinhos aqui, não pode ficar aqui. O ideal é fazer a remoção deles, fazer a capina seletiva
e colocar eles em outro lugar para nascer, né? Assim dá para fazer o plantio em outros lugares. Aí ela fazer bater, ou então colocar ele em cima de uma palhada, né? Porque aqui nós não interessa que nasça capim, nós quer que tem só planta. Dá para fazer plantio dessas mudas em outro lugar. Capim a gente quer só aqui, ó, para roçar e trazer para cá. Quanto mais o solo coberto, melhor ainda. Que hora que tiver um tempo eu vou pegar esse capim e plantar em outro lugar. Aí tem que fazer as capinas seletivas, chamam capina seletiva. Seleciona as plantas que vão sair e deixa as plantas que irão ficar. O ideal não é deixar ele crescer tanto, porque atrapalha e demora demais de fazer o trabalho. Aqui mesmo até arrancou um pouco do abacaxi. Essa cenoura aí, ó. Já essa outra linha eu não consegui fazer por causa do tempo, colocar as plantas que eu desejaria aqui. Mas ficou uma linha simples, né? Aí percebe que dessa parte eu fiz o manejo, rocei e tudo. Mas desse lado aqui ainda não tive tempo para poder fazer a roçagem, mas existe essa necessidade para fazer esse trabalho aí. Ainda não consegui, mas pretendo. O capim já, onde eu rocei já está grande. Tem as cítricas, margaridão também está quase no ponto de roçagem. Tem alguns abacaxis, manga e várias outras plantas. Agora nesse período chuvoso as plantas vêm mesmo com força. Que também já está exigindo fazer o manejo, os tratos culturais. Que apodaram aqui o abacate, as formigas, eles apodam. Isso aqui é uma temoia. As formigas fazendo trabalho, ó. Pra gente isso aqui na agrofloresta é sinônimo de que as formigas têm seu papel aqui dentro. E a função delas é fazer essas podas para ajudar as plantas a se desenvolver bem ou produzir. E não o contrário que as pessoas imaginavam antes. Que os insetos, as formigas seria algo maléfico, mas no nosso entendimento elas são benéficas e ajudam a gente manter a poda em dias, né? No caso eu não estou conseguindo fazer a poda em dias, mas
as formigas, os insetos, elas entendem melhor que a gente sobre poda. Primeiro tem a jitirana trepando aqui na mangueira. Eu acho que devo fazer a remoção, que a jitirana é uma planta muito rústica. Vou só arrancar ela. Pronto. Aí arranquei, aí a mangueira fica livre um pouco. E essas plantas aqui eu fiz umas podas radicais, né, para poder dar a biomassa para esse solo, né, disponibilizar na verdade. E ela já tem bastante biomassa, já tem muita biomassa novamente. E aí tem que fazer as podas para poder forrar esse solo, né. Tem muito trabalho a ser feito aqui e o pouco tempo que sobra pra gente trabalhar. Tem que ver essas questões aí para poder a gente ter um sucesso no sistema, né? Você vê, ó, olha o vigor que essas plantas, o vigor que elas tá. Um vigor muito forte, desde os capins às ervas que nascem de forma espontânea. A gente vai perder algumas mudas, isso aí é inevitável por várias questões, mas sempre aprendendo com essas coisas que acontecem no sistema, que já mudou bastante, mas é isso aí.